Olá! É o início do século XX em Xangai. As ruas da cidade são divididas entre gangues criminosas. O grupo mais influente é a Gangue dos Machados. E Sing e seu fiel amigo Bon sonham em ser parte dela. Os caras tentam armar um roubo no Beco do Chiqueiro, fingindo ser da gangue. E isso os arrasta para um confronto épico entre criminosos e lendários mestres do Kung Fu. Até mesmo o grande e insuperável vilão conhecido como Monstro é enviado para combatê-los. E, após muitos anos de batalhas, ele finalmente encontra um adversário digno em termos de força. Mas que papel o Sing, aparentemente pateta, desempenhará nesta grandiosa história? Na divisão anticrime de Xangai, o inspetor Cheng e seus subordinados congelam de medo. Sons de briga são ouvidos pelos policiais assustados. Crocodilo, o furioso chefe de uma quadrilha, mantém a delegacia toda com medo. A sua vingança se deve à prisão de uma jovem que cometeu um pequeno delito. Depois de humilhar todos os envolvidos, o criminoso pega a namorada e dirige-se à saída. O bandido caminha imponente pela rua, mas sente que algo está errado. Não há ninguém por perto e, ao longe, ouve-se o som sincronizado de muitos passos. As portas e janelas da delegacia se fecham apressadamente, impossibilitando seu retorno. O Crocodilo e seus cúmplices são cercados por uma gangue vestida com ternos pretos. Esta é a feroz Gangue dos Machados, cujo líder, o irmão Sun, sorri satisfeito diante da vítima capturada. O Crocodilo dá um sinal de alerta, mas não recebe ajuda. Enquanto ele batia nos policiais, seus cúmplices covardes desertaram e foram para o lado do inimigo. A Gangue dos Machados arma uma represália brutal contra o competidor e não poupa nem mesmo a garota indefesa. A cena do crime dos assassinos implacáveis, como sempre, é limpa pela polícia. O Beco do Chiqueiro é a área mais pobre de Xangai e não interessa aos bandidos, portanto, ali os civis vivem em paz. A área é habitada por simples trabalhadores, como carregadores, alfaiates, comerciantes de macarrão e de mingau de arroz. Um deles é um habilidoso especialista em culinária conhecido como Donuts. Os moradores do bairro pagam aluguel ao bondoso dono, que tem o hábito de vagar bêbado pelo beco. Ele é muito diferente de sua esposa, uma senhoria durona com bobs eternos nos cabelos e um cigarro no canto da boca. A terrível mulher estabelece regras rígidas e não dá mole para preguiçosos que atrasam o pagamento de suas moradias. Paga o aluguel, senão eu toco fogo na sua... Um dia, dois estranhos, Sing e Bon, surgem na vida tranquila do Beco do Chiqueiro. A dupla quer amedrontar os trabalhadores esforçados, fazendo-se passar por membros da Gangue dos Machados. Os impostores intimidam e chantageiam o cabeleireiro, forçando-o a dar dinheiro, mas o rapaz magro não se acovarda e enfrenta corajosamente os assaltantes. Os camponeses, atraídos pelo escândalo, se reúnem no local. O ousado Sing tenta manter as aparências e desafia os camponeses a lutar, escolhendo na multidão o que tem a aparência mais fraca. Mas todos eles revelam-se mestres das artes marciais. Claramente acovardado, o Sing tenta cancelar o duelo e recuar, mas a terrível senhoria aparece atrás dele. Ela tira seus chinelos cor-de-rosa e ataca destemidamente o enganador atrevido. Enquanto tenta sair, o cara lança um sinalizador para fingir que está pedindo ajuda aos irmãos de armas. Você nem imagina o reforço, estamos falando de um exército. Inesperadamente, a famosa gangue realmente aparece nos portões do Beco do Chiqueiro. A multidão se move silenciosamente em direção aos civis, como nuvens negras de tempestade em um dia ensolarado. A terrível senhoria se esconde, na velocidade da luz, do confronto com os assassinos impiedosos, mas o destemido cabeleireiro sai para enfrentar o perigoso inimigo. Mas antes que ele possa dizer uma palavra, um bandido levanta seu machado sobre ele. Só que, segundos depois, o bandido vai parar em uma cesta com as costas quebradas e implora para os parceiros que tragam ajuda o mais rápido possível. Pouco depois, o Beco do Chiqueiro se enche com uma horda de bandidos furiosos, liderados por seu líder feroz. Para encontrar o culpado do ataque ao membro da gangue, o irmão Sun puxa da multidão uma mulher indefesa e seu filho, encharca os dois com gasolina e ameaça incendiá-los se ninguém confessar o ato. O vilão conta até 3, segurando um isqueiro aceso na mão. Os camponeses abaixam a cabeça de medo e não ousam dizer uma palavra. O bandido cumpre a ameaça, mas no último momento, o isqueiro é interceptado por um lutador forte que assume a culpa. Os bandidos o atacam instantaneamente, mas recebem um contra-ataque à altura. Enquanto o mestre de Kung Fu espalha os oponentes sem esforço, outro grande lutador corre para ajudá-lo, lutando com a ajuda de anéis de metal em seus pulsos.
O modesto alfaiate na vida cotidiana acaba sendo excelente nas artes marciais. Incapazes de resistir à dupla de camponeses no combate corpo a corpo, os membros da gangue dos Machados sacam armas de fogo, porém, mesmo nesse caso, seus esforços são em vão. A equipe é reforçada por outro lutador que tem um domínio impecável da técnica do bastão de combate. Trata-se do time do cozinheiro, o Donuts. O mestre acaba com os agressores levantando nuvens de poeira espessa ao seu redor. Com o rabo entre as pernas, a lendária gangue dos Machados foge do campo de batalha. O chefe dos bandidos, o Sun, e sua gangue desonrada retornam ao seu esconderijo. O criminoso está furioso com a autoridade estilhaçada do grupo e culpa a dupla de impostores que fingiam ser membros da famosa gangue. Os culpados são algemados e pendurados pelas mãos, tornando-se alvos para o arremesso de machados. O conselheiro do líder dá a ordem para executar os reféns, e um machado afiado voa instantaneamente em direção ao assustado Singh, mas ele não atinge o objetivo. O cara arromba a fechadura de sua algema e habilmente evita a morte. A gangue dos Machados aprecia seu sofisticado truque e dá uma segunda chance ao ágil ladrão. Assim, o Singh consegue salvar seu amigo, Bon, da morte. O terrível irmão Sun, impressionado com a destreza da vítima, decide manter os dois vivos e os deixa ir embora, com a esperança de que eles ainda lhe sejam úteis no futuro. Depois de voltar à liberdade, Singh e Bon ficam pensando em como ganhar a confiança do irmão Sun para poder se juntar à gangue. O Singh pretende cometer um crime e acredita que se dará bem, pois, segundo conta ao parceiro, ele domina o Kung Fu. O cara conta uma história de sua infância, na qual ele foi parado por um mendigo que disse que o menino tinha uma aura especial e excelentes habilidades para se tornar um artista marcial. O meliante o convenceu a comprar, por $10, um antigo pergaminho de Kung Fu de valor inestimável chamado Palma de Buda. O Singh lembra, envergonhado, que deu seu único dinheiro ao charlatão. O menino acreditou nele e estudou as técnicas do pergaminho, mas ao enfrentar valentões que intimidavam uma garota indefesa, ele sofreu uma derrota vergonhosa. Naquele momento, o Singh decidiu escolher o caminho do mal, pelo qual ele pretende continuar sua jornada. Um escândalo acontece no beco do chiqueiro. A senhoria, enfurecida, pretende colocar na rua o trio de mestres do Kung Fu. Ela não quer que eles fiquem ali para não atraírem novos confrontos. Os camponeses defendem os lutadores e uma multidão se reúne ao redor da mulher, mas ela consegue silenciar toda a multidão sem problemas. Cala a boca! No meio do escândalo, o cabo de uma faca de madeira voa bem na cara da senhoria. Acontece que Singh e Bon estão escondidos nas proximidades. Eles escolheram a mulher histérica como vítima de seu primeiro crime. Tudo dá errado. O Singh acaba sendo perfurado pelas facas e, para piorar, duas cobras mordem o pobre sujeito bem no rosto. Os problemas com a senhoria são evitados, mas após a picada dos répteis, algo estranho acontece com o Singh. Porém, depois de sobreviver ao doloroso sofrimento, ele aparece completamente saudável. Até as facadas cicatrizaram sem deixar vestígios. O irmão Sun, que quer vingar a derrota vergonhosa de sua gangue, recorre a uma dupla de mercenários que usam uma técnica rara e mortal, o Kung Fu musical. Ele manda eles irem para o beco do chiqueiro para se vingar do trio invencível que, neste momento, está sendo forçado a recolher as coisas para deixar o local. Na mesma noite, os vilões atacam os mestres separadamente para facilitar o serviço com cada um deles. Eles o atraem para a rua com o som de seu misterioso instrumento musical, cujas cordas materializam armas brancas mortais no ar. A batalha iniciada no pátio atrai a atenção da senhoria, que destemidamente ataca os mercenários com gritos. Sem alcançar o silêncio após a primeira tentativa, a mulher usa sua famosa técnica e emite um grito alto. A onda sonora produzida destrói até mesmo as armas mágicas dos mercenários. Eles, ao contrário dos camponeses pouco inteligentes, entendem que estão diante de uma grande mestra do Kung Fu. O marido bêbado da senhoria também domina a arte marcial e, mesmo vestido com seu pijama de seda, espalha facilmente os meliantes. Enquanto isso, a senhoria, com a técnica majestosa do rugido do leão, termina de acabar com os mercenários, forçando-os a irem embora do campo de batalha com medo. Os fracassados Singh e Bon continuam suas tentativas de cometer seu primeiro crime. Seu próximo alvo é uma vendedora ambulante muda, a quem Singh ataca com uma faca, enquanto Bon vasculha sua carroça, procurando algo para roubar. A menina desarmada não resiste e, além da caixa de moedas, entrega a Singh outra, na qual estão cuidadosamente guardados uns pirulitos. O cara é dominado pelas lembranças. Essa é a mesma garota que ele tentou proteger dos valentões na rua há muitos anos.
O Sing tenta afastar as memórias e emoções que o dominaram. Com raiva, ele joga o doce de lado, sai correndo e se afasta de seu fiel parceiro, pois quer ficar sozinho. Mas assim que ele se senta para acalmar seus sentimentos, ele é arrastado na mesma hora por uma dupla de terno preto. O Sing é levado para o cassino da Gangue dos Machados e informado de que foi aceito por eles. O irmão Sun imediatamente confia nele para sua próxima tarefa. Ele precisa ir a um manicômio, encontrar o quarto certo, arrombar a fechadura e retirar uma pessoa de lá. Ignorando o mau pressentimento, o ingênuo Sing põe mãos à obra e bravamente cumpre a missão que lhe foi dada. Ele abre a porta e dentro do quarto há um velhinho. Este é um grande vilão e mestre de Kung Fu, conhecido como Monstro. O ressentido irmão Sun o manda destruir seus odiados oponentes. Mas o monstro nem precisa ir atrás do casal. O Abutre e a Garota Dragão já estão esperando por ele calmamente em uma mesa de pôquer. Então, começa uma grandiosa batalha entre os grandes mestres. Só que o casal do Beco do Chiqueiro não consegue resistir ao poder do grande lutador, que lhes dá um único golpe. A salvação para eles é um sino fúnebre, com o qual a senhoria fortalece 1000 vezes a sua técnica do rugido do leão. O furacão mortal finalmente derruba o mestre invencível, acreditando que o vilão, que se ajoelhou, se rendeu. O casal recua. O monstro aproveita o momento e ataca novamente. No combate corpo a corpo, os três acabam se enroscando e dando um nó em si mesmos. O covarde Sun instrui o Sing a desfazê-lo, porém, ele decide acertar o monstro na cabeça. Incapaz de suportar tamanha humilhação, o vilão solta seus adversários para lidar com o novato. O invencível mestre de Kung Fu fica furioso e acaba com o pobre Sing com golpes poderosos. Mas isso dura apenas alguns segundos. Ao se distrair, ele descobre que o rapaz desapareceu, assim como o casal de mestres do Kung Fu. O Abutre e a Garota Dragão retornam ao Beco do Chiqueiro, arrastando o pobre Sing para o Templo dos 1000 Budas. Eles derramam lágrimas amargas pelo estado do cara, começam a tratá-lo com os métodos tradicionais da medicina chinesa e enrolam o pobre coitado com bandagens da cabeça aos pés. Mas eles logo percebem, para sua surpresa, que as feridas mortais cicatrizam rapidamente. Liderados pelo monstro, uma horda de membros da gangue aparece no Beco do Chiqueiro, onde são recebidos pelo Sing são e salvo. Como aquele mendigo profetizou, ele é, de fato, um grande mestre invencível do Kung Fu. Ele se defende com maestria dos oponentes que avançam, espalhando os bandidos e abrindo um caminho até seu principal inimigo, em quem imediatamente inflige vários golpes poderosos. O monstro, que pega balas no ar, é fraco diante da velocidade e agilidade do Sing. Depois de muitos golpes, ele decide usar o último trunfo da batalha, o lendário estilo de luta do sapo. Com um golpe poderoso e um salto certeiro, ele manda o cara para o céu. Mas o Sing usa aquilo que parecia ser o golpe esmagador final em seu favor e pretende usar a técnica da palma budista que cai do céu, cujo segredo ele leu naquele livreto de $10. Depois de acelerar a uma velocidade cósmica, o Sing se transforma em uma bola de fogo mortal que voa pelo céu em direção ao seu inimigo. O solo debaixo do monstro treme e afunda no formato de uma enorme mão. Isso faz com que ele comece a implorar por misericórdia. Ao receber misericórdia, o canalha ainda faz uma última tentativa patética de atacar com sua arma escondida, mas o grande Sing o detém. Derrotado, mas ainda vivo, o monstro se ajoelha diante do grande lutador e reconhece que ele é seu mestre. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários. Você achou que o Sing passaria para o lado do bem e descobriria habilidades ocultas em si mesmo? Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder o próximo resumo legal.